Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar as leis de Ohm, dando continuidade ao nosso curso de eletrodinâmica. Então, olha só recapitulando. No vídeo anterior, se tiver dúvida do que a gente vai estar falando, volta para o vídeo anterior e vê como pré-requisito a questão de corrente elétrica, tá certo? O início da eletrodinâmica. Nós destacamos corrente elétrica, tá certo? Que dependia da quantidade de carga, do fluido dos portadores de carga, num certo intervalo de tempo. E unidade de corrente elétrica, naquele momento, a gente apresentava como ampere. Então, vamos agora apresentar outra grandeza, tá certo? Física, presente na eletrodinâmica, que é a resistência elétrica. Quem estudou a resistência elétrica foi justamente esse físico que a gente usa o sobrenome dele, Ohm. Vamos estudar a lei de Ohm. Mas, como dito, inicialmente vamos falar de resistência elétrica. Resistor e resistência elétrica. Existe o resistor, existe resistência elétrica. Nosso objetivo é tratar a resistência como um todo, tá bom? Então, olha só, a gente vai entender, já foi colocado aqui, que a resistência elétrica é uma grandeza física que indica a dificuldade imposta à movimentação das cargas elétricas que constituem a corrente através de um condutor, certo? No dia a dia, o que significa? Dê uma olhada, imagine uma lâmpada, veja essa imagem aqui da esquerda, uma lâmpada de tungstênio, por exemplo, que é pouco divulgada hoje no mercado, quase não se utiliza, mas serve para a gente ter essa referência. Ela tem uma pequena molinha aqui no meio, como se fosse uma mola. Essa pequena molinha é justamente a resistência elétrica. Olha só a resistência elétrica de um chuveiro elétrico, tá certo? Que também pode estar dado volta e aparecer dessa forma aqui, ó, tá certo? Uma fritadeira, por exemplo, são equipamentos que têm uma resistência elétrica elevadas. Então, essa resistência elétrica elevada vai causar o quê? Uma maior dificuldade à passagem de corrente. Então, vamos entender resistência da seguinte forma. Olha, vamos olhar essa gravura aqui, essa imagem, esse desenho. Olha só. Ampere é a corrente. Esse camaradinho aqui está fazendo o papel da corrente. Esse aqui está fazendo o papel da diferença de potencial. Lembra que para existir uma corrente era necessário haver uma diferença de potencial para empurrar os elétrons, ou seja, as cargas se mover em determinado sentido. E quem é a resistência? A resistência é justamente o carinha que dificulta a passagem da corrente. Então a gente vai entender, estamos entendendo corrente, ou melhor, resistência elétrica como alguém que dificulta a passagem de corrente elétrica, ou seja, resiste, dificulta. Vamos imaginar que um condutor de tamanho qualquer tem uma diferença de potencial que eu chamei aqui de U, e por ele passa uma corrente. O que vai ser a resistência elétrica? A resistência elétrica vai ser dada por R igual a U sobre I. Muito bem. O que é cada uma dessas grandezas? Quem é cada uma delas? O R é a resistência elétrica. O U é a diferença de potencial. E este I é a corrente elétrica. Perceba o seguinte, cada grandeza dessa tem a sua respectiva unidade. Corrente elétrica a gente já conhece que é medido em ampere. DDP é medido em volts. Em homenagem a Ohm, a resistência elétrica a gente vai ler como sendo Ohm, tá certo? A gente vai representar por essa letra grega aqui, que é um ômega, certo? Tudo bem. Está apresentada a equação da resistência elétrica, onde essa resistência elétrica ela é dada por a razão entre a diferença de potencial QU dividido pela corrente, certo? Isto é a nossa resistência
elétrica. Gente, vamos agora verificar como é a representação gráfica dentro de um circuito. Dentro de um circuito elétrico, a gente representa a resistência elétrica ou dessa forma aqui, ó. Ok? Um retângulozinho com as duas pontinhas aqui, seja a continuação do condutor. Ou como é muito mais comum, apresentar da forma dessa pequena, como fosse uma pequena mola, tá bom? Então, isto aqui é a representação gráfica, tanto essa quanto essa, é a representação gráfica de uma resistência, tá bom? Vamos verificar o que disse o Ohm. Ele olhou para o circuito elétrico, alimentado por uma bateria. Essa bateria tem o quê? Tem uma diferença de potencial, ou seja, ela fornece uma diferença de potencial, estabelece uma diferença de potencial chamada U, que é a DDP. Essa diferença potencial provoca o quê? O fluxo de cargas, que vai ser chamado de corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai circular aqui nesse fio fechado, que vamos chamar de circuito. Ao chegar nessa resistência, essa resistência vai dificultar a passagem de corrente, mas vai passar, só que com dificuldades. A essa dificuldade, ele vai tirar parte da energia que a corrente elétrica está carregando, vai transformá-la em calor. Esse efeito, um efeito da corrente chamado efeito Joule, que é o que? O aquecimento através de uma corrente que esteja passando num resistor. Exemplos clássicos. Aquecedor de maneira geral. Ferro elétrico, existe uma resistência elevada. Consequentemente, o efeito Joule, a dissipação de energia na forma de calor, efeito Joule, é intensa. O chuveiro elétrico tem uma potência elevada, resistência, consequentemente, vai dificultar a passagem de corrente e essa dificuldade vai ser transformada em calor, efeito Joule, e assim sucessivamente. Os aparelhos de aquecimento, geralmente, eles têm o quê? Tem um efeito Joule elevado. O aquecimento é justamente produzido pelo efeito Joule, ok? Muito bem, então essa corrente vai passar por aqui e vai retornar a esse outro polo. O homem equacionou essa expressão, ou seja, esse raciocínio, da seguinte forma, conhecido como primeira lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Pessoal, perceba que nada mais é do que esta equação. O que foi feito? Foi feita a regra de 3, subentende que aqui tem uma vez U, R vezes I, R, I. Então, é isso aqui ficou conhecido como primeira lei de Ohm, tá bom? E aí, não vai precisar puxar a legenda, só é consultar aqui, ó. Esse anterior aqui. U é a diferença de potencial medida em volts. R é a resistência medida em ohm. E o I é a corrente elétrica medida em ampere. Certo? Vamos ver uma aplicação, um exemplo aqui. Nosso exemplo vai trazer o seguinte. Uma pilha de 1,5 volts, quando você pegar uma pilha, dê uma olhada, que tem 1,5 volts num cantinho pequenininho assim. Isto é a nossa diferença de potencial. É o valor de U, 1,5 volts. Estabelece uma corrente elétrica de 0,3 ampere. Então, no nosso exemplo aqui, essa corrente é de 0,3 ampere. Considerando que a lâmpada pode ser considerada um resistor ôhmico, que é um resistor ôhmico, aquele que tem uma resistência constante, a mesma resistência em qualquer situação. Calcule a resistência da lâmpada. Pessoal, posso usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, ou posso voltar para a equação de resistência. Isolar esse R, deixar ele sozinho e esse I descer dividindo. Vai ficar U sobre I. Então, este R, resistência, vai ser U, que é 1,5, dividido para I, que é 0,3. Isso vai dar o quê? 5. Unidade de resistência é o ohm. Pronto. Calculamos aqui a resistência do nosso circuito, tá bom? Ou no caso da lâmpada,
considerando que a pilha seja um gerador ideal, que nós vamos estudar mais à frente. Agora vamos representar graficamente. O que é um resistor ôhmico? Falei agora há pouquinho. Um resistor ôhmico é aquele em que mantém a resistência constante. E os que não mantêm a resistência constante, ou seja, variável, a gente vai chamar de resistor não ôhmico. Então, olhando para o gráfico, se eu quero calcular a resistência aqui, basta eu pegar, por exemplo, o valor da DDP e dividir pelo valor da corrente. Lembre, tá aqui R, certo? R é U sobre I. Se eu pego 10 neste ponto aqui, a DDP é 10 e a corrente é 2, 10 vezes para 2, 5. Se eu pegar nesse ponto aqui, ó, a DDP é 25 e a corrente é 5. 25 para 5, continua sendo 5. Então, perceba que a resistência é constante. A resistência é constante. E é isso que o faz um resistor ôhmico. Os resistores não ôhmicos, essa curva vai, ou melhor, vai nesse gráfico, na verdade, são curvas, tá bom? Consequentemente, a resistência é variável, tá certo? Ok? Vimos primeira lei de Ohm, vamos apresentar a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ele vai levar em consideração o comprimento do condutor. Então, aqui o condutor tem um comprimento que eu chamei de L. Muito bem. As cargas, quando estabelecida uma diferença de potencial, esses elétrons vão atravessar essa área aqui, essa superfície, tá certo? Então, essa superfície aqui vai ter uma determinada área. Então, a resistência elétrica vai ser dada como sendo o comprimento do condutor, que aqui está representado como sendo L, dividido pela área, que é a espessura do condutor, por isso que você vê fios mais grossos ou mais finos, depende da intenção de quem está projetando a rede elétrica, tá bom? Só que depende de uma outra grandeza, essa aqui, ó. Isso aqui é uma letra grega que a gente vamos chamar de Rho. Quem é esse Rho? Esse Rho, ele indica, é uma característica, na verdade, do material, do que é feito o condutor. Por exemplo, tem fios, quando falar em condutores, fios, por exemplo, é um exemplo de condutor. Tem fios de cobre, tem fios de alumínio, tem fios que usa outra liga metálica e assim por diante. Cada material desse, por exemplo, fio de cobre, ele tem uma dificuldade ou uma facilidade de passar cargas. Isso é a resistividade, esse Rho aqui. O fio de, sei lá, de alumínio tem outra dificuldade, outra resistividade. Então, depende do material. O material que conduz eletricidade com mais facilidade é o ouro, mas é óbvio que ninguém vai produzir fios de ouro, que o custo vai ficar elevado, tá bom? Então, olhe de novo para essa equação e veja o seguinte: resistência é igual a Rho, que é a resistividade, depende especificamente do material, é fornecido no problema. L é o comprimento do fio, dividido por A, que é a espessura. Pessoal, olhando bem para essa equação, perceba o seguinte: este L é diretamente proporcional a R. Isso implica dizer o seguinte: se o comprimento do fio for grande, a resistência será grande. E se a resistência for grande, o que isso vai acarretar? Vai acarretar maior dificuldade de passagem de corrente elétrica. Consequentemente, vai acarretar maior perda de energia no processo, ou seja, na transmissão. Por isso, antes de usar uma extensão na sua casa, pense antes. É necessário? É. Agora, às vezes a gente deixa uma extensão e deixa o aparelho funcionando na extensão por vários dias, meses e assim vai. Gente, uma extensão ele faz o quê? Ele aumenta o comprimento, então ele aumenta este L. Se ele aumenta este L, ele vai aumentar a resistência.
Se ele aumenta a resistência, ele vai aumentar a dificuldade de passagem de corrente. Consequentemente, vai haver perdas de energia no processo. Então, isso vai resultar num acréscimo da conta de luz? Com certeza. É significativo? Aí é uma outra discussão, mas que vai aumentar? Vai, porque aumentou a resistência, aumenta a dificuldade de passagem de corrente elétrica, tá bom? E aqui as unidades, resistência, você no ohm, resistividade. A resistividade vai ser ohm vezes metro, o comprimento em metro e a espessura do condutor do fio é metro quadrado, é a área, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos em relação a isso. Olha só. Primeira questão vai dizer o seguinte: foi construída 3 resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento. Todos têm o mesmo comprimento. Então, LA tem o mesmo comprimento de LB, que tem o mesmo comprimento de LC. Com a seguinte característica: o fio RA tem uma resistividade, a resistividade de A é o ρ, é isso. O diâmetro é isso aqui. Então, a área vai ser essa. O fio B tem uma resistividade diferente aqui, ó. E o diâmetro, que é o caso da vai interferir na área, é o mesmo. O fio RC tem a resistividade, tá certo? E o diâmetro é o mesmo. Pode-se afirmar quem é maior resistência. Então, olha só, a resistência de A será ρ de A vezes o comprimento dividido pela espessura. O comprimento é o mesmo para os três. A área é a mesma, a espessura é a mesma. O diâmetro é o mesmo, então a espessura é a mesma. O RB vai ser a resistência de B, comprimento sobre espessura. E o RC, a resistividade de C, comprimento e espessura. Pessoal, quem é que tem a resistividade A? Essa aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta. A resistividade B é 1,2, um pouquinho maior, vezes 10. Opa, quinta não, isso aqui era menos 6, gente. A menos 6. Aqui é menos 6. E a resistividade de C era o quê? 1,5 vezes 10 a menos 6. Quem é que tem maior resistividade? Quem tem maior resistividade vai ser justamente C. Se tem maior resistividade, o comprimento e a espessura é o mesmo, então vai resultar no maior RC. Vamos arrumar aqui. RC é o maior que tem. Ele é maior do que quem? Na sequência, quem é que tem maior resistividade depois de RC? RB. Então, RC é maior do que RB, que é maior do que quem? Ele vai ser maior do que a RA. Então, perceba que essa resistividade é isso aqui, ó. Portanto, letra correta é letra E. Vamos para o próximo. Vamos lá. Para a gente finalizar, vamos fazer mais uma. Essa aqui diz o seguinte: um resistor de 100 ohm. Opa, isso é a resistência. 100 ohm. De corrente elétrica, a corrente elétrica é igual a 20 miliampere. A DDP entre os terminais de resistor e volts é igual a. Ele quer saber quem é a DDP. Pessoal, antes de resolver, vamos perceber o seguinte: isso aqui está em miliampere. Então, se está em miliampere, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para ficar em ampere. E agora vamos aplicar. Vamos lá. U é igual a R vezes I. U é igual. Quem é R? R é 100. Aqui, ó. Quem é I? I é 20 vezes 10 a menos 3. Então, esse U, primeira lei de Ohm, estou usando o U, que diferença potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, perceba o seguinte: 100 vezes 20, 20 e acrescenta os dois zeros, vezes 10 a menos 3. Então, para finalizar, para 3 10 a menos 3 aqui, eu vou caminhar a vírgula 3 casas para cá, fica 2, né? 2 o quê? Unidade de diferença potencial, volts. Certo? Com isso, eu chego a este resultado aqui, ó. Ele perguntou, ó,
A DDP entre os terminais de resistor em volts é igual a 2. Concluímos aqui. Ok, gente? Então, espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.